Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Frota Update. Hoje a discussão é: Star Trek com taxas Trump vai ficar mais caro? Fica por aí. É isso aí, galera, mais uma semana, mais notícias. Capitão Fernando, Almirante Navarro, poucas notícias, é rápido. Poucas notícias, mas eu vou deixar essa da taxação de Star Trek por último. E eu quero começar pela bilheteria hoje. Diferente. Bilheteria? Sabe de quem? Dos Novos Vingadores. Você foi assistir os Novos Vingadores? Você sabe que eu ainda não fui? Não? Não fui. Eu também Eu não quero fui. ver, eu espero nesse ponto ter conseguido ver o Karate Kid que tá no cinema. Sim, eu também. Eu espero, mas ainda não temos os números que acabou de estrear. Agora, você deve estar se perguntando quem são esses Novos Vingadores? Eu não vi nem propaganda dos Novos Vingadores. Fernando, você quer explicar ou explico eu? Pode explicar, por favor. Então, chefe. senhor, não sei se vocês sabem, mas os Thunderbolts, o filme Thunderbolts, está sendo chamado pelo pessoal de marketing deles mesmos de Os Novos Vingadores. Muito provavelmente para atrair um público que nunca foi. Então, Fernando, Bem, vamos lá. Você Todos que é o... os filmes dos Vingadores chegaram na casa do bilhão, né? Então vai ver que é isso. Então, né? esse filme eu sei que custou 180 milhões, Fê. E eu quero saber a bilheteria dos Novos Vingadores. No momento dessa gravação, que já deu 2 semanas, né? 177 milhões no orçamento de 180. 177 no orçamento de 180 já é para ficar bem preocupado pela flopagem, né, meu? Não vai ser um desastre tão grande quanto, por exemplo, a Branca de Neve, que nem passou dos 200 no orçamento de 246, mas não tá bom. Quer dizer, eu acho que os Novos Vingadores 2 nem pensar, né? Gente, eles mudaram, tá? Tá nos cartazes agora, eles mudaram de Thunderbolts para Novos Vingadores, dando um spoiler do filme que eu não vou dar pra vocês, tá? Tudo bem? Mas é pra atrair o pessoal pra vir ver a Marvel, porque fora o filme do Wolverine e do Deadpool que chegou no bilhão, os últimos filmes da Marvel não têm tido tudo Esse isso. é o problema. Você apresenta um monte de porcaria pro fã, depois você quer que o fã vai assistir algo que ele fala: olha, esse não é porcaria, hein? E ninguém vai, pô. Você não vai dar teu dinheiro à toa, o dinheiro tá caro, o cara fala: eu vou esperar chegar em casa lá no nosso streaming, e quem sabe eu assisto. Então tá nesse nível. Os caras queimaram mesmo, deram tiro no pé o tempo todo, e aí Olha, tá pagando pela cagada que fizeram. O único personagem de mais reconhecimento é o Buck. Sim. Mas o filme é da Helena, né, que é a irmã da Viúva Negra, de verdade, tá? Agora, de verdade eles pegaram um monte de personagens Bs, personagens coadjuvantes de filmes e séries do Disney Plus, juntaram e fizeram um filme pra chamar atenção pro Vingadores Doomsday, que parece que tá gravando, né? Inclusive, todo mundo do Thunderbolts tá no filme. Se você ver a lista lá de exemplos, naquelas cadeirinhas que mostraram, Sim, sim. tá todo mundo Eu lá, vi. né? Agora, sei lá, não sei se vai dar muito certo não, viu? Te falar. Vamos lá, mudando de assunto, Eu ia falar, eu depois deixa... Opa. esqueci, eu ia te perguntar. Você sabe quantos filmes a Marvel soltou desde o Endgame até agora? Sabe qual que é esse número desse filme? Eu chutaria 5 ou 6. 14! Nossa! Esse é o 14º filme que a Marvel lança desde o Endgame. E diga as passagens, não tô contando as séries Disney Plus. Será que eles erraram muito? Cara, você nem lembra o que foi lançado. E olha que a gente tá no ramo aqui, hein? 5 ou 6 na minha cabeça, Quando muito. falaram 14 eu me surpreendi. Quando falaram 14 eu me surpreendi bastante. Meu Deus, depois a gente faz a lista aí. Deixa a lista dos 14 se você assistiu. Agora vamos lá, o segundo assunto e penúltimo assunto. Stargate, que eu amo a série Stargate, tanto SG-1 quanto Atlantis. Vivo ou morto? Então, o que acontece? A gente já falou várias vezes aqui no canal que existiam projetos para Stargate, falamos que o Brad Wright, né, que fazia a série original, apresentou um projeto, depois esse projeto não foi para frente. Aí o pessoal do The Expanse, né, queriam fazer e não foi para frente e tal. O que parece que aconteceu? Gente, há 2 meses atrás, a cabeça da Prime Video, né, do streaming da Amazon, certo? Foi demitida. Aparentemente por causa das complicações com o pessoal do James Bond, com a Barbara Broccoli, ela acabou indo... A questão da Barbara Broccoli foi a gota d'água para a demissão dela, tá?
mas dizem que o problema real foi a série do Senhor dos Anéis, tá? Que custou meio bilhão e foi um fracasso. Sim. De qualquer maneira, agora que ela saiu, as histórias estão contando que quem estava segurando a produção de Stargate era ela, Jane Salkins, porque ela não acreditava na série de Stargate. Ela estava priorizando outros produtos, outras coisas, à ideia de Stargate. E ela acreditava que Stargate não deveria ser uma série. Ela queria que Stargate fosse um reboot, certo? E não uma continuação para um filme. E ela mandava pro pessoal dos filmes, e o pessoal dos filmes olhava e falava, isso aqui é uma série, Sim. isso não é um filme, e não ia pra frente, e quando voltava pra lá. E diga-se de passagem, pelo que falam, o próprio chefe, o Jeff Bezos, tinha falado que era pra fazer, porque o Bezos é fã de ficção. Deve ser fã. Não, você viu o documentário dele com o Shatner. Sim. O Bezos é fã de ficção científica. Ele queria que Stargate fosse feito. Só que ela não tinha interesse. Falam que não estava nos produtos que ela gostava de fazer. Dela. Agora né? ela vai fazer em casa e o Bezos vai contratar alguém. Então, aparentemente, eles conseguiram aí uns estúdios na Inglaterra, eles conseguiram espaço de estúdio na Inglaterra, e que eles iam começar a fazer, aí nos próximos meses, eles iam começar a produção de uma série de Stargate, que seria, ao mesmo tempo que uma sequência, certo? Um recomeço para a franquia de Star Trek, mas dando sequência aos acontecimentos. Espero isso. Sim, legal, Tudo bem? Só que aí a gente vai ter o problema da próxima notícia com o Star Trek. Exato, é isso que eu ia te falar. Essa notícia que você está dando bate com a primeira notícia nossa, que agora nós vamos explorar, que eu vou ser honesto, eu acho que ainda é boato isso aqui, viu? Isso aqui é exagero. Tá um boato aí, eu acho que é boato. Eu não vi uma notícia efetiva. Não é, mas também ninguém sabe como é. Exato. Essa que é a história. Eu vou fazer, mas aquela que nunca foi aprovada. Diz a lenda, então, para nós nos redimirmos da possibilidade de ser boato, que o Trump vai taxar as produções não feitas, não gravadas nos Estados Unidos em 100%. Tá? Isso significa cobraria uma tarifa de 100% em cima de produções que não fossem feitas dentro do solo americano. Quer dizer, se eu gravar no Canadá, como certas séries que vocês conhecem ocorrem, você vai ter que pagar uma tarifa de 100% para lançar nos Estados Unidos. Isso bate com o quê? Star Isso Trek bate Strange com New World? com uma certa produtora chamada Secret Hideout, que está em Vancouver, no Canadá, que não é solo americano, o que poderia fazer com que tudo que é gravado em Vancouver caia por água abaixo. E aí acaba também batendo na notícia do Stargate, se for gravado na Inglaterra. Que se for gravado na Inglaterra, Stargate também já era, porque os estúdios não vão querer pagar uma taxa desse tamanho. Gente, vamos lá. O Trump, presidente dos Estados Unidos, tá? Não tô nem aí pra sua opinião, ou pra minha, pra do Luiz, não interessa a sua opinião sobre o cara. O cara falou que vai taxar em 100% as produções. Falar que vai taxar não é taxar. Exato. Primeira coisa. Enquanto não assinou lá... E outra coisa que eu tenho que explicar pra vocês. Quando você cria uma taxa, imposto, uma tarifa, você cria regras, tá? Por exemplo, falar que vai taxar é 100% do produto, quer dizer que se o filme tiver uma cena de 2 minutos que se passa que foi filmado no Nepal para mostrar o castelo de onde veio o negócio, o filme inteiro vai ser taxado em 100% por causa de uma cena. Outra coisa, ele falou Hollywood e as pessoas estão entendendo cinema e série e streaming, certo? Quer dizer, a Netflix vive colocando dorama no mundo inteiro. A Netflix vai ser taxada em 100% por causa dos doramas que coloca. Entenderam? Enquanto não tem uma regra, um estatuto, um conjunto de leis, é só boato, na minha opinião. Mas os estúdios estão extremamente preocupados. Isso com certeza. Isso eu já te falo certeza agora. Os estúdios estão com muito medo, por quê? Porque a realidade é que eles tiraram as produções dos Estados Unidos. Países como a Inglaterra estão oferecendo vantagens tributárias absurdas, certo? O que faz com que a produção caia e muito para você filmar. Só que os donos de estúdio, os atores, pelo que eu sei, estão todos falando que é absurdo que o Trump está fazendo e tal. Mas o que eu escutei também é que os editores, os cameramans, os maquiadores que trabalham em Los Angeles estão
comemorando em portas fechadas. Por quê? Eles não podem declarar apoio ao Trump assim abertamente dentro da indústria. Mas eles estão comemorando por quê? Porque existe um movimento, o próprio Chris Pine falou que ele só grava Star Trek 4 se for em Los Angeles, porque ele quer fortalecer a indústria em casa. Por quê? Por causa que o emprego, por que a Inglaterra daria uma isenção de imposto tão grande para uma produção lá? Por quê? Porque você vai contratar o engenheiro de som deles, o inglês, você vai contratar a equipe de buffet em inglês, isso gera empregos. O Trump quer trazer os empregos de volta, mas as produções são mais caras nos Estados Unidos. E aí, o que vai acontecer? Eu não sei. Não, nenhum de nós sabemos. Tá? Mas É fica isso. aí a discussão, fica a especulação, e aí fica também a necessidade que nós temos de saber a sua opinião, deixar os comentários Posso aí. só mais uma coisa? Pode. Existe uma série, de todas as séries, tirando a animação, de todas as séries da era Kurtzman, só uma série não foi produzida no Canadá. Você sabe que série foi essa? Star Trek Picard. Star Trek Picard foi produzido nos estúdios da Paramount, os sets foram produzidos nos estúdios da Paramount, porque o Patrick e a turma da nova geração não quiseram se mudar para Vancouver para gravar a série. Então, se eles forem taxar os produtos, a continuação, famosa continuação, talvez aconteça com a continuação de Star Trek Picard, não teria esse problema, porque ela seria gravada em Los Angeles, que seria Star Trek Legacy. Ou melhor, pode ser ruim pro Kurtzman, mas pode ser bom Pra pra Star Legacy. Trek. Pode ser bom pra Legacy. É isso, então, se possível, deixe o seu like, compartilhe, deixe o comentário e Isso. nos veremos no próximo episódio. Eu ia dar recado, gente, essa semana, amanhã, entra no ar o nosso especial do aniversário de 20 anos do final de Star Trek Enterprise, e vou finalizar também a série de Star Wars Andor, que tá demais de boa. É isso aí. Então tá bom. Tchau, tchau. Falou, galera. Você sabe que eu adoraria poder colocar Trump vai taxar Star Trek, mas eu tenho medo do YouTube. Porque eles podem decidir que a gente tá fazendo. Você viu que o Thiago se fudeu porque colocou as coisas do Bolsonaro e o caralho? Ah, é? Thiago se fudeu. Perdeu o canal? Ele não perdeu o canal, mas eles perderam um monte de coisa lá. Eles falaram que a visualização deles que dava tipo 20 por vídeo, tava dando 5. YouTube não gosta, cara. Não tem jeito. Então vai. Como é que é o nome? Seriado que fez sucesso agora? Na Prime. Era da Netflix, foi pra Prime. Portal, que ia lá. Ah, aquele com o... Com a Rocinante, pô, a nave. Expanse. Obrigado. Agora volta esse pedaço. Com o pessoal do